No meu primeiro vídeo sobre as experiências de quase morte, eu demonstrei um pouco sobre o estudo dos doutores, a questão da parada cardíaca e o ponto de vista demonstrando que essas experiências podem ser uma realidade. Nas doutrinas religiosas que eu busquei alguma conexão, algum paralelo, a religião que eu mais encontrei conexão, mais paralelo, foi a doutrina do Allan Kardec, demonstrando que pode haver uma associação entre os ensinos de Allan Kardec e essas experiências que as pessoas têm nos hospitais quando elas estão prestes para morrer. Uma das coisas que eu, por exemplo, anotei foi a questão do corpo. Por exemplo, o espírito não sente nada pelo corpo que acaba de deixar. Está na página 127 do livro do Allan Kardec. Olha só. No livro dos Espíritos. Questão 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar, ao falar da morte? Aqui é a resposta dos espíritos. Como uma veste incômoda, que molestava e do qual se sente feliz por estar livre. No livro do Dr. Raymond Moody Jr., é exatamente essa descrição que a gente encontra com as pessoas que relataram estar prestes a morrer, né? Aquela sensação de estar feliz. Aqui é uma descrição de um paciente que conversou com o Dr. Raymond. Nem olhei para o meu corpo. É claro que sabia que ele estava lá. Eu poderia tê-lo visto se tivesse olhado. Mas não queria vê-lo, nem um pouquinho, porque sabia que tinha feito o melhor na minha vida e estava voltando a minha atenção agora para essa nova realidade. Eu sentia que olhar para trás e ver meu corpo seria olhar para o passado, e eu estava determinado a não fazer isso. Exatamente o que o livro dos Espíritas explica bem aqui. Na questão 313, o homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra. Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que se expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Existem muitas semelhanças às questões das telas, também é demonstrada aqui no livro dos Espíritos, né? É uma doutrina que tem muita conexão, que mostra que ela é uma doutrina muito coerente e verdadeira, porque esses relatos de quase morte por si falam muito, né? Outra semelhança que eu encontrei foi, por exemplo, a do ser de luz, né? E a questão de encontrar parentes falecidos. Por exemplo, eu vou narrar aqui no livro do Dr. Raymond Moody Jr. Olha só. Um homem recorda, está na página 68 do livro A Vida Após a Vida, do Dr. Raymond. Várias semanas antes de quase morrer, um grande amigo meu, Bob, tinha sido assassinado. Isso aqui é um paciente do Dr. Raymond. No instante em que saí do corpo, tive a sensação de que Bob estava ali, parado. Essa aqui é uma declaração que eu vou ler resumida, porque ela é bem grande. O Dr. Samparne, que também escreveu um livro sobre o assunto, esse livro aqui é um dos mais recentes. Esse aqui foi o primeiro a sair e esse aqui é um dos mais recentes, livro de 2008. Ele também fala sobre um paciente que ele encontrou. Olha só, na página 83. O caso seguinte é de uma mulher que descreveu ver um ser de luz e também alguns membros falecidos de sua família. Minha experiência começou depois de sair da sala de operação, com tubos ligados em mim. Estava ciente do cirurgião e da anestesia em pé ao lado da minha cama. A conversa foi mais ou menos assim. Cirurgião: bem, fizemos tudo o que podíamos. Esta senhora não sabe para onde vai, então vamos deixá-la sozinha para que decida da qual direção deseja ir. Na calma e paz que seguiram, meu espírito deixou o meu corpo e eu viajei através deste túnel que levava uma luz muito brilhante. Parecia ser muito longo o caminho, não conseguia esperar para chegar lá.
Quando cheguei ao fim, Jesus estava lá em pé, com seus braços abertos me impedindo. Então disse: não é a hora, eu tenho mais trabalho para você fazer. Você deve voltar você deve voltar. Neste ponto, meu marido e meu pai, ambos já falecidos, vieram ao meu encontro e me levaram de volta. Essa é uma das características que tanto o Dr. Raymond conta dos pacientes dele, quanto o Dr. Sam Parner. E isso também é dito no livro do Allan Kardec, na página 123 do livro do Allan Kardec. Veja só. 123, ao falar da morte, da passagem. Lá, questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra. O nosso reencontro aqui é o momento da morte. Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e ajudam a livrar-se dos laços corporais. Esse é o momento da morte. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Você vê a semelhança e a conexão. Lembrando que Allan Kardec, quando digitou, escreveu esse livro, publicou esse livro dos Espíritos, foi uns 200 anos antes, cerca de uns 200 anos antes que começassem a se desenvolver as pesquisas das EQMs, que são desenvolvidas nos hospitais hoje. Uma semelhança que eu vou botar aqui de um relato em particular, que eu achei incrível, porque tem a ver com a pré-existência da alma. Também está na página 84 do livro do Dr. Sam Parner, de uma paciente que escreveu para ele uma carta. Aqui é a carta da paciente. O Dr. Sam Parner lê, coloca no seu livro. Eu vou começar a lê-la porque ela é bem grande, mas é interessante. Eu vou pular um pouco do pedaço, eu já colocar aqui embaixo. Aqui é os detalhes da doença. Eu quero colocar só a experiência em si. Na página 84 do livro O que acontece quando morremos, do Dr. Sam Parner. Olha só, uma interessantíssima conexão com a doutrina espírita, porque envolve a pré-existência da alma, tal qual o relato do Colton Burbo no livro O Céu é de Verdade, ou então no livro A Volta, contando a história do James Leininger, que mostra que as almas, geralmente antes mesmo de nascer, elas já escolhem a vida que terão. Por exemplo, como que eu vou explicar isso? É como diz as escrituras do Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas a imagem e semelhança não é um corpo de carne, sim um espírito, ou seja, o espírito foi feito primeiro para habitar num corpo. E essa experiência de quase morte demonstra isso, é uma experiência de quase morte de uma mulher. Alcançando a luz, encontrei outros seres de luz, que me encorajaram a fazer uma análise de minha vida. Nesta experiência, minhas ações não foram julgadas por outros. Eu própria me julguei. A doutrina kardecista fala muito disso, que o nosso tribunal é a nossa consciência. Podia ver dentro de minha mente e não havia maneira de escapar dos meus pensamentos. Gentilmente fui encorajado a compreender como meus erros machucaram os outros. Fiquei confusa, uma vez que tudo era muito estranho. A palavra morte nunca foi mencionada, mas ainda assim, de certa forma, compreendi que estava em um lugar espiritual, onde os que haviam falecido recentemente andavam. Muitas perguntas me vieram à cabeça, como, porque eu tinha acabado de ter dor abdominal, nada perigoso à vida. Os espíritos me disseram que eu estava grávida. Olha para você ver, não sabia disso antes de me falarem. A mulher só ficou sabendo que ela estava grávida quando ela teve a experiência de quase morte. Apenas achava que tinha uma dor abdominal. Também me disseram que o espírito da criança havia inicialmente consentido em nascer, mas então mudou de ideia, que ele havia experienciado uma vida muito traumática antes, ainda não estava pronto para encarar a vida novamente, ou seja, a criança que estava se ligando no ventre dessa mulher estava desistindo de nascer. Talvez com muito amor e encorajamento ele o faria no futuro.
Pedi para ver este espírito e expliquei que comigo e com meu marido ele teria muito amor. A mulher encontrou com o filho que ela teria ainda, né, que nem havia nascido. Estávamos esperando outro bebê havia muito tempo. Houve certa hesitação e só posso presumir que o espírito ficou preocupado e pediu consulta. Após um tempo conversamos juntos. Pobre alma, eu conseguia sentir seu medo. Ele se sentia bem com seus irmãos de luz em seu redor e que apoiavam muito com amor e cuidado. Um dia foi a mensagem de um dos irmãos: seja paciente com ele. Continuei a jornada e mais adiante aparentemente conheci o grande Deus de muitas religiões, uma experiência maravilhosa, e eu consigo entender agora porque São Paulo tanto quis estar ao seu lado para estar na presença de um amor tão incondicional e compreensivo. Eu não preciso falar, pensamentos eram suficientes, era como se todos fossem um só, compartilhassem deste ser. Sua radiação estava por todo lado. É o que o Alexander Heben também fala na experiência dele. Deus está em tudo, no amor. Até hoje me lembro com enlevo e deslumbre dessa experiência. Fiquei muito preocupada, extremamente triste, porque abandonar um bebê de 18 meses. Quem iria tomar conta dela? Meu marido estava fora, ela também já tinha um filho. Nenhum membro da família próxima. A compaixão de Deus era tão forte, seu amor e sua preocupação tão abundantes que por sua graça me permitiram voltar. Disseram que eu teria uma missão muito especial e fazer mais tarde na minha vida, quando minhas crianças crescessem. Ele já sabia que haveria outra. Não consigo me lembrar muito da volta. Lembro-me de estar no teto do quarto observando duas enfermeiras trabalhando em meu corpo. Houve um solavanco, então só recordo que eu estava numa espécie de sono profundo. Nunca tinha lido sobre experiências fora do corpo ou experiências de quase morte, os termos usados hoje em dia. 2 anos depois meu filho nasceu, muito doente, mas até hoje mantive minha palavra, dada ao Espírito, de que o amaria incondicionalmente tanto quanto ele precisasse de mim. Criei um lar de amor e como uma família trabalhamos juntos para amarmos uns aos outros. Essa experiência, para mim, ela se conecta fortemente na questão do aborto, que é mencionada no livro do Allan Kardec, sobre na página 134, onde ele afirma o seguinte, que o feto recua quando acontece um aborto espontâneo, é que o espírito que ia nascer, ele recua diante da vida que ele vai ter, né? Talvez, como ela falou, por um trauma. Olha só. A questão é 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir de que momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar um corpo designado, que lá ia acontecendo com essa mulher aqui da experiência. Veja só o que a espiritualidade respondeu para Allan Kardec e vê se não há uma conexão. A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante das provas que escolheu. Nesse caso, a criança não vive, no caso, o feto. Você vê a conexão. Teria muitas outras coisas ainda para associar, para demonstrar que essa religião, a de Allan Kardec, ela possui verdades espirituais. Por isso é uma religião que deve ser estudada com afinco e conexão com Cristo também. Eu vou terminar meu vídeo por aqui. Em breve eu trago mais histórias. É isso.